Precificação. Tabela interna versus tabela externa. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu já falei disso no canal, já falei de precificação num vídeo antigaço que eu vou deixar aqui no card. Vergonha! Um vídeo esquisito. Continua esquisito, né? Mas enfim, o vídeo é de 5 anos atrás, mas continua atual. E nesse vídeo, que vai ser bem mais curto, eu vou falar somente sobre a diferença entre tabela interna e tabela externa. O resto da técnica de precificação tá lá no outro vídeo. Pergunta do Albert Klinsmann. É assim que fala? Então, qual é a diferença e qual é a grande importância de você ter duas tabelas? Uma tabela interna e uma tabela externa. Uma tabela feita, construída em cima dos teus custos com margem de lucro. Uma tabela onde você tem o preço ideal do seu serviço. E uma tabela externa, onde você tem o preço ideal do mercado. Isso são duas coisas muito importantes. Eu vou dar um exemplo. Digamos que você produza pasta de dente. E aí você tem um custo para produzir essa pasta de dente de R$1. Aí com todos os outros custos de publicidade, logística, transporte, distribuição e todo o resto, impostos, teu custo vai para R$2. Aí você coloca uma margem de lucro de, sei lá, 50% e o teu produto na prateleira custaria R$3. Isso é mais ou menos a conta que é ensinada para todo mundo que vai construir preço. Mas essa visão de dentro para fora, de dentro da empresa para fora do mercado, não funciona. Não é essa a visão que é utilizada. É utilizada ao contrário. O mercado vê o preço, o mercado dá o preço pela lei da oferta e procura. Então, se ninguém está disposto a pagar R$3 na sua pasta, porque tem pasta melhor, mais conhecida, com mais autoridade, sendo vendida por R$2, você não vende. Se as pessoas estão dispostas a pagar R$10 naquela pasta, você está deixando de ganhar R$7. Sacou? Então existe uma relação entre as duas tabelas. A tabela interna tem que ser sempre mais barata do que a tabela externa. Esse é um dos grandes problemas do fotógrafo amador, aquele cara iniciante que não precificou corretamente o seu produto e entrou no mercado cobrando barato. Quando ele descobrir que esse preço que ele está cobrando não paga as contas dele, quando ele descobrir que ele está sufocando, helicóptero, quando ele descobrir que ele está se sufocando com o fluxo de trabalho, com mais trabalho do que ele dá conta de entregar, aí sim ele vai rever tabelas, vai rever forma de fazer preço, vai descobrir que as fórmulas tradicionais do mercado são incompletas, e daí vai ser meio tarde, porque ele já terá construído a cartela de clientes. Ou seja, todo mundo que ele atende sabe o preço dele. As indicações trazidas por essas pessoas são dentro dessa faixa de preço. E isso inclui todos os fatores, a região onde ele atende, o bairro, a cidade. Enfim, para ele corrigir isso e subir o preço, ele perde uma parte muito grande dessa cartela de clientes e ainda fica conhecido como aquele cara que virou estrelinha, aquele cara que ficou famoso, tá se achando e quer ficar rico nas tuas costas. Então, para essa relação ficar saudável, você precisa sim fazer todo aquele cálculo que é ensinado para você construir seu preço, calcular seus custos fixos, custos variáveis, colocar margem de lucro, margem de segurança, impostos, colocar tudo isso nessa conta e chegar num valor com o lucro desejado. Essa é a tabela interna. Então, isso não é a tabela de custos, isso é a tua tabela interna, ela já tem lucro. Ou seja, é o menor valor que compensa você vender no lucro que você deseja. Dá para baixar um pouquinho disso ainda, se precisar? Dá, mas você já começa a comprometer a tua margem de lucro. Você já começa a comprometer o seu desejável. Você começa a comprometer o teu salário no final do mês. Feita a tabela interna, chegou naquele preço que é o teu preço ideal, aí você vai analisar o preço de mercado. Você já terá feito isso na pesquisa, você já sabe o preço de classe A, B e C, você já sabe o preço que os fotógrafos amadores estão cobrando, você já fez o seu dever de casa e já tem todas essas informações. Então, de repente, você descobre que o teu preço mínimo ideal, a tua tabela interna, é mais alto do que a prática regular do mercado que você quer entrar. Digamos que você queira entrar numa classe C de uma determinada região e para isso você tem que competir na faixa de R$1.000 e o teu produto está na faixa de R$2.000. Exemplo, isso é só exemplo, não estou te dando preço aqui. Não vai pôr teu preço aí baseado nisso, que eu nem falei segmento, região, nada, o preço na fotografia varia muito. Daí, analisando os preços de mercado e sabendo a classe que você quer entrar, eu explico isso naquele vídeo também, digamos que você quer entrar na classe B, você encontra esses fotógrafos que atendem com essa mecânica e descobre que o preço praticado no mercado é mais ou menos R$2.000. Se a tua tabela interna está em 1.000, você tem uma folga para trabalhar entre 1.000 e 2.000 e alguma coisa. Daí é uma questão de posicionamento.
Se você quer se posicionar como iniciante, ou como um preço competitivo, ou como quem quer oferecer o melhor serviço pelo menor preço, se você quer se posicionar dessa forma, você entra com a sua tabela interna direto ali, o que te deixa sem margem de negociação, sem margem para dar desconto, sem margem para corrigir problema. Se você quer misturar corretamente, se você quer simplesmente entrosar, sem destacar pelo mais caro, destacar pelo mais barato, e ganhar o seu cliente por outros atributos que não preço, você põe na média. Se a média de mercado é 2.000 e você tem tabela interna de 1.000, você põe em 2. Ponto final. Isso vai te dar R$1.000 a mais, além da margem de lucro que você tinha pensado, para negociar, para de repente fazer parcerias, para pagar comissão, para brincar. Agora, se você vai se posicionar de forma agressiva, tipo o melhor fotógrafo do segmento tal, o melhor fotógrafo da região, o melhor atendimento, se você vai ser o melhor, o que não é impossível, a gente pode fazer um vídeo só explicando como ser o melhor em alguma coisa, que é relativamente fácil, mas enfim, assunto para outro vídeo. Se você quer se posicionar com agressividade, então você põe um pouquinho mais caro do que o segundo colocado. Essa estratégia, que eu chamo de estratégia do rockstar, funciona muito em nichos pequenos, cidades pequenas ou nichos específicos. Tipo assim, você vai ser o fotógrafo mais caro da cidade, você vai ser reconhecidamente o melhor e não vai ser tão mais caro assim, vai ser tipo 100 conto mais caro. Sacou a pegada? As pessoas vão preferir você justamente porque você é o mais caro. Se você fosse o melhor da cidade e tivesse o melhor preço, você não ia vender. E isso acontece pra caramba. Você deve estar acostumado a ver isso no mercado. O cara que é ótimo, tem fotos excelentes, tem um atendimento fantástico, tem um tratamento bom, tem tudo ok na sua visão, mas ele não está vendendo mais do que aquele estudinho, do que aquela lojinha que tem ali na praça, que faz aquelas fotos arcaicas e que vende pra caramba. E que de repente aquela lojinha é a mais cara da cidade, porque é a mais tradicional. E isso nem sempre é verdade. Aliás, isso quase nunca é verdade. Então, resumindo, essas duas tabelas, a tabela interna e a tabela externa, vai te ajudar a visualizar o seu preço. Você vai fazer a sua precificação com muito mais segurança de se posicionar, sem medo de perder dinheiro ou de cobrar mais do que deveria, ou qualquer coisa nesse sentido. Beleza? Beijão pra você e até o próximo vídeo.